Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu falar um pouquinho sobre o cenário atual que está acontecendo em relação ao conflito de judeu e palestinos. Estamos vendo aí esta guerra com judeus e palestinos, que são os árabes. E aí, nesse momento, os mentirosos, os falsos profetas, aproveitam para criar um bocado de especulações. Mas eu quero dizer o que é isso que está acontecendo. Aliás, vem acontecendo. A Bíblia, para quem conhece ela, para quem estuda, para quem sabe a história de Israel, sabe que esse confronto aí não é político, é religioso, é espiritual. Porque a questão desta guerra entre judeus e palestinos, que são os árabes, não é nada mais, nada menos pelo território de Jerusalém. Você sabe por quê? Sabe por que essa guerra por um território? Porque Jerusalém é o lugar aonde Deus fez a promessa e aonde concluirá a promessa. Em Jerusalém. O rei Davi estabeleceu a cidade de Jerusalém como a capital de Israel. Porque o Salvador, o Messias, veio do povo judeu, da onde Deus fez a promessa. Não foi do povo árabe, porque Deus fez a promessa a Abraão através de Isaque, não de Ismael. Ismael são os árabes, os ismaelitas. Isaque são os judeus, da onde Deus fez a promessa a Abraão e de onde veio o Salvador, o Cristo, o Messias, Jesus, do povo judeu, não do povo árabe. E aí tem uma questão religiosa. A briga entre esses povos, judeu e árabe, não é questão política, gente. Isso é uma questão espiritual. Tem muita coisa aí que ainda vai acontecer. Os palestinos reivindicam a cidade de Jerusalém como a capital deles, a cidade religiosa deles. Os judeus estão estabelecidos lá, porque a cidade de Jerusalém é a cidade do Messias, da onde nasceu Jesus, da cidade de Davi, que Davi estabeleceu Jerusalém como a capital de Israel. E Jerusalém foi conhecida como a casa de Deus, aonde foi erguido o templo de Salomão, aonde a Arca da Aliança estava ali, neste lugar, como a presença de Deus, na cidade de Jerusalém, no templo em Jerusalém. Você está entendendo isso? Você não entende porque, geralmente, em muitas igrejas, os homens não estão preocupados em passar o ensino para o povo. Ensinos importantes das verdades espirituais que nós, cristãos, devemos conhecer para não viver na loucura, do desespero, dentro dessas profecias do que tem acontecido aí. Nós temos que estar firmado, prudente, perseverando, porque tudo isso está revelado. Você sabia que a cidade de Jerusalém será
a capital mundial não será Londres, não será Paris, não é Nova York, não será nenhuma cidade europeia. A capital mundial vai ser Jerusalém. Tanto é que o anticristo vai querer estabelecer o seu trono em Jerusalém. Ele vai sentar no templo que vai ser construído ainda, o templo que foi destruído no tempo de Nabucodonosor, 500 anos antes de Cristo, e foi destruído depois por Tito, imperador romano, e ainda não foi construído. O templo será construído no período onde o anticristo vai estabelecer uma paz mundial, onde ele vai se tornar o governante mundial, onde ele vai ser considerado pelo povo o Salvador, o Messias, quando Israel vai perceber, vai se rebelar contra o sistema do anticristo, porque o anticristo, esse governante mundial, que é levantado por inspiração de Satanás, onde Satanás vai tomar ali a encarnação desse homem, é a encarnação do mal. O anticristo vai querer sentar no templo de Jerusalém, no templo que vai ser erguido, e vai querer ser adorado como Deus. É aí aonde os judeus, os israelitas, vão se rebelar contra o sistema do anticristo. E aí será a grande perseguição ao povo judeu. E aí entra o período onde a escatologia revela que Jesus virá, que todo olho verá, vencerá o sistema do maligno, o reino das trevas, governado pelo anticristo, e vai estabelecer o seu reino de luz, de paz, de justiça, que será no milênio, onde ele vai reinar em Jerusalém. Eis aí porque essa guerra, esta briga entre esses dois povos, judeus e árabes, pela cidade de Jerusalém, há uma situação espiritual aí, diante do reino das trevas, querendo impedir as promessas que ainda vão se cumprir de Deus, tanto para o povo de Jerusalém, como para a humanidade. Porque a cidade de Jerusalém será o lugar onde Cristo vai reinar o mundo inteiro. E todos os cidadãos nesse período vão se dirigir a Jerusalém para adorar o Senhor da glória. Oh, glória a Deus! Você precisa aprender mais. Você precisa buscar aprender de Cristo e sair desses movimentos fanáticos, místicos, eufóricos, que só bola o emocional e não dá conhecimento. Meu irmão, tudo que está acontecendo aí, nós, Igreja de Cristo, não devemos nos apavorar, nem ficar com medo, nem temeroso. Deixa acontecer. Isso é para a gente se manter cada vez mais firme e firmado no Senhor, porque as profecias estão se cumprindo, a escatologia está se cumprindo, a Bíblia ainda tem muitas coisas a se cumprir, não é um livro consumado, ainda há muitas profecias que serão reveladas, aliás, que serão consumadas, ainda não foi consumada, ainda há muita coisa a acontecer depois do arrebatamento da igreja. Ainda vai acontecer muita coisa. A vida continua neste mundo aqui até o dia do juízo final. E nós, Igreja do Senhor, nós devemos se preocupar com o primeiro acontecimento escatológico que a Bíblia revela que vai se dar, que é o arrebatamento da igreja, povo de Deus. Pessoas que se converteram a Cristo, estão perseverando na fé, fiel a Cristo e a palavra dele. Esses que vão ser tirados deste mundo, que é o grande livramento do Senhor para aqueles que creram e se mantêm fiel a Cristo e a sua palavra. Vocês estão entendendo isso? Então cuidado, meus irmãos. Vigiem, estejam atentos.
Não se deixe levar por nenhum especulador da fé, por nenhum movimento de profeta, usando os acontecimentos e criando sensacionalismo e levando o simples a perder o alvo, a se levar por esses ventos, esses movimentos de doutrina levantado por homens que se dizem reveladores, profetas, mensageiros de Deus. Mantenha-se com a sua mente, o seu entendimento preso à palavra, ao que Cristo ensinou e nos orientou, advertindo a ser prudente, vigiando, para que não venhamos ser pegos de surpresa, para que venhamos estar de pé diante deste grande dia que vai se dar do livramento do povo de Deus na terra. O povo, igreja, porque o povo de Deus, Israel, os escolhidos de Deus, o povo de Israel só vai ter o livramento na sua vinda, na segunda vinda de Cristo à terra. Porque o arrebatamento, Jesus não vem à terra. O arrebatamento, a igreja vai encontrar com o Senhor nos ares. A segunda vinda de Jesus à terra é quando ele vier para o povo de Israel. O grande livramento diante da perseguição e do cerco a Israel. Aí vem o Salvador de Israel para livrar dos inimigos que estarão cercando para destruir Israel. E esse povo é o povo da promessa que Deus fez a Abraão e não será destruído, porque Deus vai cumprir aquilo que prometeu e será na cidade de Jerusalém. Por isso que há essa guerra, por isso que há esse conflito entre judeu e árabes. Não é questão política, nem cultural, nem questão de terra, de invadir, não. É questão espiritual. É uma ação das trevas contra o reino da luz. Mas as trevas não prevalecem contra o reino da luz. Amém? Vai pelejar. As trevas pelejam, mas não prevalecem. Porque já somos mais que vencedores em Cristo, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aprenda um pouco sobre isso para você entender o que está acontecendo nesse conflito entre judeu e árabes. Quem é que está defendendo o povo judeu entre as nações? Os Estados Unidos. Quem é que apoia os árabes? A Rússia. Há outro ensino para você conhecer sobre isso. Os Estados Unidos é uma nação que Deus levantou para dar a Israel um apoio. A ação de Deus para manter Israel firme é os Estados Unidos. E aí, quando os Estados Unidos perder o seu poder bélico, aí Israel será dominado. Isso vai acontecer. Mas no tempo que está determinado por Deus. Tudo está determinado, meu irmão. Tudo já está dentro daquilo que Deus já revelou para acontecer no tempo determinado. Tão somente nós, igreja, povo de Deus, cristão que creram em Jesus, mantenhamos firme no Senhor, porque também já está determinado a tirada do povo de Deus desta terra. Isso vai acontecer, já está determinado. Quem estiver em pé, olhe, cuide para que não caia. Quem for santo, santifique-se mais. Isso é uma orientação para você estar cada vez mais firme na palavra. Santidade aqui não é vida religiosa, é estar firme na palavra. E você que seja prudente, vigia, para que não venha a ser desapercebido, pego de surpresa e ficar, porque não foi prudente. Cuidado, amém, irmãos? Só uma pequena instrução, um pequeno esclarecimento para você entender o que está acontecendo diante desse conflito de judeu e árabes. É muito antigo, é lá do tempo do povo de Israel, lá quando Deus tira o povo do Egito. Esse povo de Israel vem trabalhando em guerras, em combate, lá do período do Egito. Há uma história aí que está registrada aqui, ó. Não é arqueologia, não é a história humana, é Deus que conta
a história desse povo de Israel, porque esse povo de Israel foi um povo levantado pelo próprio Deus, e essa terra que o povo hoje está lá como nação, foi Deus quem deu. Foi Deus quem deu essa terra a esse povo chamado povo de Israel, da promessa de Abraão, Isaac e Jacó, e a partir de Jacó, esse povo foi chamado de Israel. Quer conhecer mais? Vá ler a Bíblia. Ou então, vem aqui para o meu canal no YouTube, no Kawai, aqui no Face. Aqui você aprende a verdade que liberta.